Oi, gente, bem-vindo de volta. Hoje a gente vai ter uma conversa muito bacana com a Adriana, que trabalha com arte terapia, e a gente vai entender um pouquinho melhor de como que essa modalidade pode ajudar a gente. Adriana, muito obrigada por aceitar o meu convite. Então, eu já peço de cara para você dizer para a gente um pouquinho de quem é você, quem é a Adriana. Oi, Camila, eu que agradeço o convite. Eu sou mulher, tenho mãe de 2 filhos. Digo mulher porque tem sido uma longa descoberta dessa minha trajetória, com o trabalho de arte terapia, descobrir o que é ser mulher, descobrir o feminino. Essa minha descoberta do feminino, que começou na maternidade, veio muito aflorada com esse trabalho de arte terapia, que significa a gente lidar com as emoções, a gente conhecer as nossas próprias emoções através das artes. E que artes são essas? Das mais variadas modalidades, as plásticas, arte dramática, música, poesia, todo tipo de arte. Que é uma arte que ela expressa o simbólico. Então, tudo que está no nosso inconsciente, que ele está, de alguma forma, a vida toda tentando se comunicar para a consciência, e a gente, por alguma razão, não dá bola para ele, as artes permitem que esse inconsciente se expresse. Eu tenho uma dedicação, assim, me apaixono pelas crianças e adolescentes, mas também trabalho com mulheres. A terapia é, de uma forma geral, para todos. Mas o meu coração pulsa, talvez pela minha formação, né, porque eu não sou psicóloga, a arte terapia não é um ofício, não é um sacro ofício, né? Que é de exclusividade dos psicólogos, qualquer profissão que ame gente, que queira, de alguma forma, se envolver com a alma humana, pode ser, tem uma formação bastante longa, na escola que eu fiz, foi uma vivência, viver a arte, né? A formação foi toda assim, um passar por nós primeiro, né? Passar pelo corpo, deixar que o mental fique de lado, né? Essa nossa forma, né? Educação escolar que privilegia, né? Um tipo de visão de mundo racional, objetiva, de resultados. Então, nessas vivências, a gente vai aprendendo a olhar os símbolos, o caminho para a intuição. Então, é uma formação bastante viva, né? Vivencial. Eu acho que é isso, um pouco assim do que a arte terapia significa. Ai, gente, adorei. Eu te ouvindo e pensando nas inúmeras oficinas, né? Que minha primeira formação é terapeuta ocupacional. A gente trabalhava muito em inserção com as pessoas que estavam, assim, saindo da crise, principalmente de esquizofrenia, né? Que tem aquela questão do fora do ser. O quanto a arte é uma forma, né? É um meio por onde a terapia acontece de forma fluida. Realmente, o inconsciente se apresenta de uma forma incontrolável, assim, ele vem, né? Bem, E ele eu chega. acho maravilhoso. E assim, o objetivo aqui, você já matou um monte de pergunta que eu ia fazer, que eu achei o máximo. Por quê? Qual que é o meu objetivo com esse canal? Mostrar para as pessoas que existe uma forma que ela talvez possa se identificar. Porque hoje, como psicóloga também, você deve saber que existe uma resistência absurda, né? Uma das coisas mais difíceis para nós, terapeutas, às vezes, é aquele boca a boca. Por quê? Porque a pessoa só fala para alguém que ela tem muita confiança, né? Porque como é que vai falar que está fazendo terapia, né? Eu acho que hoje a gente tem maneiras de nos tratar, de nos ajudar, primeiro, muito generosas. Dizendo de uma pessoa que já passei por várias modalidades, eu hoje vejo que as terapias holísticas, a arte-terapia, são muito generosas com a gente. Tão eficaz e tão profunda quanto uma terapia tradicional. Lógico que aqui fica, por favor, né, registrado que quando estivermos falando de doenças muito, especialmente em crise, é um médico psiquiatra que tem que resolver, é um acompanhamento com um psicólogo, mas, como você disse, né, todos nós temos o que melhorar.
E nada melhor do que dar a mão para alguém para ajudar a gente nesse processo. Esse ponto, só complementando o que você falou dos psicólogos e dos psiquiatras, tem casos em que eu fazer a primeira entrevista, né? Sobretudo com crianças e adolescentes. Eu sempre pontuo para os pais, né, que eu não sou psicóloga, e se de alguma forma identificar que aquela criança, aquele adolescente, tem alguma coisa que está fora do meu limite, eu vou sinalizar para os pais. E gosto muito quando alguém já vem com um psicólogo, porque na arte terapia, e isso talvez seja um pouco dos tempos que a gente vem vivendo, as pessoas chegam assim, precisando desabafar, precisando, né, esvaziar. Então, eu sempre falo assim, pode falar, mas aqui a gente vai deixar com que as mãos ou o corpo diga aquilo que precisa ser trabalhado, né? O gesto, o que a tua mão, assim, desliga, né, desliga a tua cabeça e deixa as mãos falarem por você, relaxa, porque na arte terapia a gente, e eu lido com uma bandeira que é uma arte que não importa o resultado final, o que importa é o processo. Então não tem feio nem bonito, não tem certo nem errado, aquilo não vai ser comercializado, depois não vai ser reproduzido em série, você não vai fazer para vender, aquilo é artesanato, do qual eu, por exemplo, tenho a minha, né? A minha arte predileta, digamos assim, né? Por não ter uma estética pressuposta, o que importa é o processo. Então, que a pessoa vá percebendo o gesto. Então, quando eu levo, por exemplo, a costura, que é o meu artesanato, digamos assim, né, predileto, mas que ali na arte terapia, a costura não importa, ninguém vai fazer uma roupa, ninguém vai costurar nada específico. É como que a mão está segurando a agulha e a linha, se for bordar ou se for unir dois tecidos, que metáfora é essa da união? O que ela pode unir? O que ela está unindo? O que ela quer separar? Ou no momento do bordado, como é que está o ponto? Né? Eu lembro de uma colega que a gente fez uma oficina juntas, e ela falou assim, hoje eu quero bordar a leveza, estou precisando da leveza. Ela pegou um tule, ela foi costurando, quando ela viu, o ponto estava todo apertado, o nó já tinha dado, né, embaixo do tecido, já tinha feito não, um bololô com um nó, e ela falou, olha só, o tule pode ter sido um desejo meu, mas o que está aqui está tudo muito apertado, que é como eu estou me sentindo, que é como eu cheguei aqui. É esse desligar do mental, dos sentidos, que vai fazendo com que essa arte, que é você falou, né, de TO, que é a doutora Nise, né, que é uma pessoa que é a doutora Nise da Silveira, que eu lamento profundamente não ter tido a chance, né, de trabalhar com ela aqui no Rio, que é aqui que eu moro. Eu estou perto de muita gente que trabalhou com ela. Realmente a emoção de lidar. Nossa, maravilhoso. E assim, essa frase é muito poderosa, né? É o meio, né? O tratamento é o meio, né? Não é o fim. A atividade é o meio pelo qual a terapia acontece. Esse era o bordão lá da nossa professora de saúde mental. E aí, você já trouxe muitos elementos, mas eu fiquei assim pensando com clareza. E outra, o público que você trabalha é o público ideal para terapias manuais, né? Que são crianças e adolescentes. Trabalhar no subjetivo com essas idades é um negócio que assim, é quase que sacanagem, né? Porque eles não conseguem, que traz ainda mais confusão e mais angústia. Eu te pergunto assim, qual é o tipo de demandas que você entende que essa abordagem traz um excelente resultado? Não estou dizendo cura, porque a gente também não promete nada, mas que esse trabalho, você vê que os seus clientes, você percebe que existe um benefício para eles, né? Então, eu acho que o primeiro a gente já comentou aqui que é exatamente isso. Por ser algo, processo numa coisa física, né, já estamos no benefício, porque crianças e adolescentes, eles não conseguem processar coisas subjetivas como um adulto.
né? O cérebro até os 21 anos, o lobo frontal, que é aonde vai ser processado tudo isso, não está maduro. Então, não precisa achar que seu adolescente vai entender alguma coisa ou ter a responsabilidade que você tem, porque ele não vai, ele biologicamente não terá, né? Mas, então, para além desse benefício, quais as outras pontuações que você acha que é muito bacana trazer, que a arte-terapia tem, né, esse potencial muito grande? Eu vou destacar algumas coisas que me passam pela cabeça. Eu atendo, por exemplo, pela clínica social da escola que eu me formei, que eu sou parceira em alguns trabalhos, crianças do 5º ano, então tem entre 10 e 11 anos, de uma escola que recebe famílias da comunidade, né, de favelas. Então, são crianças que têm várias carências, né? Material, afetiva, de recursos, etc. O que eu percebo dessas crianças e de uma forma geral, que não tem a ver com a questão, enfim, só a questão socioeconômica e afetiva. As crianças, sobretudo depois da pandemia, né, quando as aulas voltaram, as crianças estão muito mais doloridas, impacientes. O corpo está gritando, então elas ficam o tempo inteiro. Por exemplo, fazer uma roda com essas crianças é uma tarefa, é muito complexo, porque a dor, né, a impaciência, o que eles estão vivendo, o que eles não conseguem, né, processar, porque diferente dos adultos, né, eles não levam para reflexão, o corpo fala. O que a gente vê de benefício direto? Primeiro, que quando eles estão com a materialidade, seja ela qual for, a plástica, a manual, ou, por exemplo, quando a gente leva jogos teatrais, quando a gente leva encenação, eles mergulham absolutamente e mudam e deixam um pouco já esse, que eu não vou chamar de persona nem nada, mas assim, aquele aluno que chegou super elétrico, que veio do pátio, que veio correndo, que chega aqui, que não consegue sentar. Quando eles estão diante da materialidade, a materialidade convida e eles entram. Então, quando a gente não consegue fazer as rodas, a gente vai para o material direto. Isso já chama. Mas acho que mais do que essa materialidade, porque ali eles, mergulhados no material, eles estão trabalhando aquilo que, né, estão resolvendo problemas, se a cola esparrama, é a frustração, eu queria fazer uma coisa, não consegui, cheguei em outro lugar, e aí a gente vai com cuidado, porque com cuidado de perguntar, né, algumas coisas, sem ficar trazendo para a razão, né, só estimulando alguma, como se diz, alguma outra lida com aquele material, e porque são 10, às vezes 11 por grupo. Então, são eu e uma parceira. Então, a gente às vezes vai no miudinho, né? Não dá para todo mundo falar junto, é uma hora só, enfim. Mas acho que o mais, assim, se eu pudesse destacar, e isso vale para todos, é o vínculo, é o afeto, sei lá, eu vou fazer 50 anos, e cada vez eu vou jogando as minhas certezas fora, assim, tudo que aquilo fala assim, isso não é. Mas, assim, a certeza que eu tenho que tudo que a gente precisa está dentro da gente, tudo que a criança precisa está dentro dela, é um despertar. Então, eu e minha parceira, a gente se aproxima e a gente acredita. Você pode, é possível. Nossa, como você foi criativo! Como é que você deu conta de fazer isso? Como é que você lida com aquilo? Ou quando eles estão extremamente
frustrados porque alguma coisa não deu certo, a gente acolhe, a gente olha no olho, a gente abraça. E isso é mágico, porque o que a gente tem visto é esses meninos, nessas crianças, esses pré-adolescentes, né? Eles são 10, 11 anos, são pré-adolescentes, que tem alguém que olha para eles, tem alguém que acredita neles, tem alguém que está ali para eles. A gente coloca limite, a gente tem os nossos acordos, a gente tem os nossos combinados, eles às vezes pedem, a gente tem que dizer não, depois fica... Mas a gente está ali para eles. E isso faz uma diferença porque assim, no mínimo, intervalo entre uma coisa e outra, numa brechinha, eles vêm e falam, tia, né? Às vezes eles chamam a gente de tia. Olha, tá acontecendo uma coisa assim, assim, minha mãe me falou assim, assado, não sei o que lá em casa, hoje eu tô triste. Ou eles às vezes já chegam falando das emoções. Ah, hoje a gente tá assim, hoje... nem sei se estão mesmo, mas vou falar de mim, né? Que até pouco tempo eu era absolutamente analfabeta das emoções. Porque a gente não é educado para isso. Não. Então, eles já se permitem falar. Eu já estou assim. Isso, para mim, é de um benefício absurdo, absurdo. Então, propiciar que eles tenham, né? E isso vale para adulto, para qualquer idade, para qualquer circunstância, para qualquer condição. Que eles tenham um tempo de pausa, que a arte funcione como um respiro, que eles vão lidar consigo mesmos e vai ter alguém que acredita neles, é maravilhoso. E assim, é interessantíssimo. Eu tô aqui, ai, eu já me senti no colo. E é isso, né, Adriana? É isso que cura, sabe? Tem um vídeo de uma cantora, né, de um filme que chama, agora eu não sei em português, mas The Greatest Man in the World. E aí fala, a música chama This Is Me. Eu criei uma vivência baseada nessa música porque a hora em que ela entra e ela sai daquele lugar de acuada, assim, quando um se permite, gente, isso gera uma onda, né? Então, assim, uma pessoa que te viu te liberta de forma exponencial, né? Então, assim, quantas de nós precisamos ir para terapia? Ou então, a gente está ali, na maternidade tem muito isso, né? Desorientada. A uma mãe vira para você e fala assim, eu te entendo. Nossa! Eu te entendo. É difícil mesmo. Gente, isso tem um poder de cura. Mas um poder de cura, né? Então, assim, essa coisa do encontrar força interna, encontrar a resposta interna, porque sim, temos, né? Qual que é a função do terapeuta, do psicólogo, do psiquiatra? Te ajudar a chegar lá, né? O psiquiatra com medicamentos, ele vai te estabilizar, o psicólogo com as técnicas dele, né? Então, assim, é muito bacana mesmo sentir é isso que eu sinto, um amor, um lugar de amorosidade, né? Onde a gente tem um mosquitinho aqui, um lugar de amorosidade e se permitir estar ali envolvido com algo sem se sentir se expondo. Que eu acho que essa é a grande beleza. E quando você foi me descrevendo tudo isso, eu fiquei pensando nisso. Eu falei, cara, eles estão ali brincando, eles estão ali desenhando, eles estão ali costurando, né? Estão modelando alguma coisa, estão jogando um jogo, estão colorindo. Queria complementar uma coisa para eu não esquecer, porque isso para mim é assim, extremamente importante.
que é, quando você falou que é um amor, e é mesmo. Mas eu não vou dizer para você que é o amor incondicional. É um amor incondicional, mas não é só, não tem só flores. Por quê? O trabalho do arteterapeuta precisa do tripé da terapia. Então, eu preciso estar em terapia e preciso fazer a supervisão. Sem isso, não é um trabalho consistente. E eu vou dizer isso porque as transferências, as contratransferências, os espelhamentos acontecem nas crianças e com a gente. A gente acessa as nossas memórias, tem muitas vezes, e sobretudo criança, né? E os pré-adolescentes, eles vão testar o nosso amor, eles vão negar. Olha, tem, desse grupo que eu estou falando, tem crianças que até hoje entram e eu vou cumprimentar e vira, não quer. No final, aí depois de uma hora, né? Uma horinha, aí já vem trazer uma coisa da casa, ai, na minha casa é assim. Então, testam no sentido de saber, você vai mesmo confiar em mim? Você vai mesmo fazer tudo isso que você está dizendo? Eu vou te levar até o final. E a gente precisa ir, né? Por isso eu falei da supervisão e da terapia. E aí é Jung, né? A gente só leva a pessoa, o paciente, o cliente, lá aonde a gente chegou. Então, assim, é um trabalho, é uma jornada nossa pessoal intensa e incansável. Então, só, assim, para botar esse tripé que é fundamental no nosso trabalho. Parabéns, parabéns. Eu sempre falo isso. Não faça terapia com terapeutas que não façam terapia. Entendeu? Nossa! Não faça terapia com terapeuta que não faz terapia. Porque, né? Isso mesmo. Aí você vai estar lá ouvindo conselhos que você não deveria seguir. Mas, enfim. E uma outra coisa que você falou que eu achei muito bacana é isso, é a ideia de que o amor incondicional é essa coisa fofinha, quentinha. Gente, o amor incondicional Paraíso. tem um lado fofinho, quentinho, mas tem um lado do não, tem um lado da rigidez. Essa criança, ela vai... Isso, né? Aqui nós estamos falando de maternidade. Gente, criança vai testar o seu limite. Ah, ela tá querendo te irritar? Não, ela tá querendo saber se você ama ela mesma. Né? Foi desse entendimento que eu tirei muita paciência com minhas filhas. Quando elas começam a me olhar, a fazer careta, a fazer não sei o que lá, eu começo a olhar e falo assim, olha, ela tá na dúvida se eu amo ela. Sabe? E aí eu me agarro no meu amor respeitoso e falo, olha, e sou firme, entende? Mas eu já não perco a paciência, já não me ofende, eu já não fico perdida, eu não fico com raiva, eu já senti raiva, sabe? De olhar e falar assim, sabe? Você não entende que as coisas precisam ser feitas? E aí hoje eu viro e falo assim, nossa, ela ainda tem dúvida se eu ainda amo ela. Né? E aí, o limite, Camila, é um desafio, porque sobretudo algumas crianças, né, que por N razões, elas nos pedem, assim, né, é um grito quase, né, de trabalhar o limite com elas, porque... E aí tem, né, uma série de questões desde do nascimento, né, que não foram amamentadas ou não foram ninadas, não foram aconchegadas, trocadas, alimentadas, e essa noção de limite, né, de aonde eu termino e começa o outro, né? Elas vivem amalgamadas numa massa familiar, às vezes, ou numa massa de crianças. Então, quando a gente vai colocando essas fronteiras, a gente vai dizendo, né, vai dando esse contorno. E, para mim, né, eu preciso trabalhar o limite em mim. Então, assim, o que esse lugar também, né, essa coerência
como é que eu vivo isso na minha vida, como é a minha história, como foi a minha infância. Então, assim, é um árduo trabalho o tempo todo para que a gente, diante, sobretudo, né, de crianças e adolescentes, a gente possa ter essa coerência. Com os adultos também, né, porque muitas vezes, né, eu estou ali atendendo o adulto e o adulto, por exemplo, uma mulher traz, às vezes, coisas que eu estou vivendo na minha vida. Então, assim, se eu não estou atenta, presente, né, porque é o inconsciente de um, né, que tá atravessando a consciência, né, vai fazendo essas ligações, então é de uma presença, de um trabalho incrível. E aí, só para esclarecer, né, para quem está ouvindo, os termos que ela falou, né, transferência é quando o terapeuta o paciente se identifica com o terapeuta. Contra-transferência é o contrário, é o terapeuta se vê ali no paciente. Todos esses mecanismos são necessários e eles passam, são temporários. Eles precisam são necessários passar. e temporários. Exatamente. Então, isso assim, eu também aí só o vou... espelhamento, né? Que é você começar a fazer o que a pessoa está fazendo. Então, enfim, necessários, mas temporários. Ia te fazer um complemento quando eu te falei que a minha formação é bastante vivencial. Eu fui procurar uma pós-graduação, então a minha base teórica para arte terapia é Jung, a psicologia analítica. Então, eu estou fazendo uma formação em psicologia analítica voltado para crianças e adolescentes, porque a vivência é importante, mas ter um aparato teórico, né? Jung cada vez me apaixono mais, é muito fundamental. Eu precisei para poder ter mais clareza, né, de como fazer esse trabalho, porque não é só entregar o material, né, para o outro. Não é uma aula de artes, que não é um artesanato. E também não é desperdício de Existe material, ali, né? Não é um negócio que você vai ali mexer no negócio, cortar uns negócios e azar, o que fez, não fez, né? Não é só. É isso mesmo. Olha, Adriana, eu queria te agradecer muito. Eu acho que, nossa, eu poderia ficar aqui assim horas conversando com você. Eu acho que eu, pelo menos, né, tive mais clareza, né, de como funciona esse processo. Eu acredito que a terapia presencial para criança e adolescente é o único caminho. Não tem como fazer isso online, não tem como, não adianta. E a arte-terapia para adultos, né? Igual você falou, essa capacidade que uma pessoa às vezes não consegue olhar para dentro, mas quando ela faz por fora, ela fala, ó, né? Achei maravilhoso, maravilhoso. Muito obrigada. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. E se tiver eu que agradeço imenso. Se tiver alguma dúvida e quiser perguntar mais alguma coisa para a Adriana, deixa nas perguntas que a gente vai te manter em contato. E aí eu vou deixar aqui no card também todas as informações para quem quiser entrar em contato com a Adriana. Adriana, muito obrigada. Beijo, Camila. Tchau, gente.